Nesse vídeo vamos falar sobre as principais características do líder contemporâneo. Então, se você não tem essas características aqui no seu DNA, interessante que você dê uma olhada nesse vídeo, veja o que você pode aprender daqui e adaptar à sua realidade. E antes que eu me esqueça, dá o like nesse vídeo aqui, se você não deu o like aqui ainda, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro dos nossos próximos conteúdos. E nesse canal aqui a gente costuma colocar conteúdo 3 vezes por semana. Então dá o like, se inscreve e fique por dentro de tudo que acontece por aqui. E a primeira característica que um líder tem que ter, ele tem que ser focado, ele tem que ter foco. E ter foco, além de saber o que fazer, é também saber o que não fazer. Tem muitas pessoas, tem muitos dos líderes, que às vezes eles se perdem ali de repente porque ele não tem um objetivo principal definido, e aí ele se perde ao longo das distrações que vem pelo caminho. E as distrações realmente elas são para distrair, para te tirar do foco. Só que quando o líder ele é centrado, ele sabe onde que ele quer chegar, qual que é o caminho que ele tem que traçar, qual que é a meta que ele tem que bater, pode vir distrações, pode acontecer algumas coisas ao longo desse tempo, só que isso não tira ele do foco. Então é interessante ter foco e saber onde quer chegar, onde tem que chegar. Depois que você definiu qual que é o foco e onde que você tem que chegar, é interessante você saber as coisas que podem acontecer com você ao longo desse caminho, só que essas coisas não podem te tirar do foco. E é essa informação que o líder tem que levar para os seus liderados. Os seus liderados ele tem que enxergar no líder uma pessoa focada, uma pessoa determinada. Se eles olhar para o líder e ver que o líder não tem foco, o líder não tem tanta constância nos seus resultados, ou seja, em um dia ele é constante, no outro dia ele é inconstante, os liderados vão ficar meio à deriva. E isso aí não é interessante, às vezes para a companhia, para a empresa que você trabalha, se é a sua própria empresa. Então se você é um líder, se você quer ser, não, eu vou ser líder da minha empresa, eu vou ser líder do meu negócio, interessante que você tenha foco e saiba onde quer chegar. Para que você criou a empresa? A sua empresa tem o objetivo de solucionar qual tipo de dor? Você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter foco. Se você tiver foco, aí fica fácil para você passar essa mesma mensagem, essa mesma informação para os seus liderados e uni-los e trabalhar a união de esforços para que o resultado final ele seja atingido. Segunda característica do líder é que ele tem que ser simples. E ser simples não é ser deselegante. Ele é elegante, só que com simplicidade. Não precisa de tanta sofisticação para ser um líder. Só que ele precisa falar a mesma língua dos seus liderados. Tem pessoas que às vezes confundem esse conceito. Ele acha que ser líder, de repente, usar palavras difíceis, usar palavras sofisticadas e palavras que às vezes os seus liderados eles não entendem. Eles não sabem o que você está querendo dizer, ou na verdade até o que você disse. E o líder tem que fazer o quê? Ele tem que simplificar. Ele tem que deixar as coisas simples. Ele tem que pegar uma linguagem de difícil interpretação e traduzi-la para os seus liderados para que eles entendam. E isso tem que ficar claro para eles. Todos os seus liderados não podem ter dúvidas sobre o que é para ser feito. Eles têm que ter clareza do que é para ser feito. E essa clareza quem traz é o líder. O líder, por isso que ele tem que ser simples. Às vezes pode até parecer que é muito fácil, só que é difícil você fazer algo se tornar simples, porque a maioria das pessoas, elas tendem a querer, de repente, dar aquele toque ali de sofisticação no negócio, e aí, por dar esse toque para deixar o negócio sofisticado, acaba complicando um pouco as coisas. E nesse complicar, perde um pouco do sentido para os seus liderados, porque eles não entendem qual que é a mensagem. Então a mensagem, ela tem que ser clara. Se você é líder, você quer passar uma mensagem para os seus liderados, passe na linguagem que eles entendem. Não adianta você passar numa linguagem que seja uma linguagem difícil, palavras bonitas, escolher de um bom vocabulário, só que a mensagem não vai chegar lá na ponta, lá onde ela tinha que chegar, com tamanha clareza. Então é interessante que você simplifique a mensagem e passe no mesmo código que os seus liderados vão entender. Se isso aí acontecer, tenha certeza que aquilo que você planejou vai chegar no final e o resultado ele vai ser atingido. Só que o contrário também é verdadeiro. Se você usar de palavras, se você usar de gestos, de uma comunicação não tão eficaz, você não vai conseguir atingir aquele resultado que é o que você almeja. Uma terceira característica do líder, ele tem que prezar pela qualidade. E quando fala prezar pela qualidade, todo líder tem que entender que ele é um prestador de serviço ou de um produto. Se ele prestar o serviço, ele tem que ser o melhor prestador de serviço. Se ele vende um produto, ele tem que ser o melhor vendedor daquele produto. Isso às vezes até pode parecer fácil, mas não é tão fácil como parece. Por quê? Porque quando você preza por qualidade, não é que você tem que fazer algo impossível de ser feito. Você tem que fazer algo que vai com capricho. Pode ser simples, mas é algo que você colocou um detalhe ali que fez aquele produto, aquele serviço parecer que ele tem mais qualidade talvez que o seu concorrente, aquela pessoa que compete com você pelo mesmo serviço. Então o que vai fazer o líder diferenciar das pessoas, de outras pessoas que prestam esse mesmo trabalho, é qualidade. E qualidade você coloca em detalhes. Às vezes é uma coisa que poderia ser muito fácil de ser feita. Você faz aquilo, você faz com maestria porque você conhece, você tem domínio sobre o seu trabalho, sobre o serviço que você oferece, e mesmo assim você faz aquilo com uma devida perfeição. E isso aí vai tornar o seu trabalho, o seu produto, o seu serviço diferente
diferente dos seus concorrentes. E nesse contexto é interessante dizer que nada supera a qualidade. Então, se você tem conhecimento, você tem um conhecimento aplicado, não deixa de aplicar o seu conhecimento com qualidade, porque as pessoas vão perceber. As pessoas que vão talvez aderir ao teu serviço, ao teu produto, elas vão comprar de você, elas vão saber se você está colocando qualidade suficiente naquilo que você está entregando. E se elas perceber que não tem essa qualidade, se você não presta um bom serviço de pós-venda, se você não faz um bom atendimento com o seu cliente, as pessoas vão perceber isso aí, e aí é muito fácil que elas saiam da sua empresa e vão procurar esse mesmo serviço em outro local. Então, se você sabe dessas informações e se você quer ser um líder de sucesso nas coisas que você faz, você tem que entender que você não pode abrir mão de qualidade. A qualidade é essencial. Não pense que atrair muitos clientes vai fazer de você uma pessoa de sucesso se você só pensar em número de pessoas, mas se você não pensar em qualidade para você atender essas pessoas. Faça o impossível para encantar o seu cliente também. Você vai ver que os resultados, eles vão aparecer. E uma quarta característica dos líderes contemporâneos, dos líderes de sucesso, é que eles têm que liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo é muito mais do que aquilo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Hoje já não tem mais esse conceito. O conceito agora, faça porque eu fiz e dá certo, ou eu vou contigo. Então o líder, ele tem que apoiar os seus liderados a fazer aquilo que ele já fez ou aquilo que ele entende que é o correto a ser feito. Jamais o líder pode fazer assim, ó, não, vai lá, se der errado a culpa é sua e eu vou te punir porque você errou. O líder, ele geralmente assume a culpa junto com seus liderados. Ele falou, opa, não, vamos comigo, tamo junto. Então é correto afirmar que o líder, ele tem que sempre assumir todos os desafios, todas as responsabilidades com os seus liderados. Para isso é importante que às vezes, dado uma missão, é interessante que ele discuta a missão com seus liderados para saber quais são as melhores formas, quais são os melhores caminhos, quais são as possíveis possibilidades de resolução daquele problema. Uma vez feito isso, é de total autonomia que seus liderados vá lá e consiga resolver aquele problema, porque o líder, ele empoderou seus liderados para que ele consiga resolver. Agora, se o líder, ele não consegue fazer isso aí, se ele não consegue empoderar os seus liderados e simplesmente ele fala, ó, tem um problema, vai lá e resolve. Se der certo, ok, acertamos, se der errado, eu te puno porque você errou. Esse tipo de conceito, esse tipo de liderança, que na verdade é o chamado chefe, não existe mais, porque hoje o líder contemporâneo, ele sempre está junto com seus liderados. Ele empodera, ele dá poder para que eles vão lá e consigam de acordo com a capacidade e com a competência de cada um. Só que ele jamais fica de fora, ele sempre está junto. Então, se der errado, a culpa é do líder. Então, ele assume essa culpa. E se der certo, foi todos eles que acertou. Ou seja, é o líder, é o liderado, o sucesso é da empresa, o sucesso é de todos. Agora, quando erra, o líder tem que assumir isso para ele. Então, se você tem desejo de assumir uma posição de liderança, seja na sua empresa, seja na empresa que você trabalha, é interessante que você assuma a culpa pelo resultado que você não atingiu. E aí, uma vez que você assumiu, você sabe que não. Então, a responsabilidade desse ato, desse evento indesejado, ela é minha. Se ela é minha, fica muito mais fácil para que ele resolva. Então, essa é a postura de um líder. Então, o líder tem que sempre ir na frente. E na frente não quer dizer que ele é a ponta da lança, mas aí ele empodera os seus liderados para que eles tenham a mesma comunicação, para que eles tenham o mesmo foco, para que ele não abra mão da qualidade, quando o assunto é entregar o melhor para o cliente. A qualidade tem que ir na ponta e ele tem que ser exemplo. E ele não pode deixar de agir pelo exemplo. Ele tem que ser exemplo em tudo. Então, as pessoas jamais vão seguir um líder que é covarde, um líder fraco, um líder que não tem postura, um líder que não é ético, um líder que não tem moralidade. As pessoas não vão seguir. Pode até seguir por um determinado período. Só que ao longo do tempo elas vão vendo que aquele não é o líder que elas se espelham. E aí é interessante que o líder ele conheça isso daí, que ele saiba que as pessoas só vão seguir aquele líder que é ético, o líder que é correto, o líder que preza por qualidade. Então é esse líder que as pessoas vão seguir. Então, se você tem esse desejo de ser líder, entenda que você tem que ter essas características. Tem uma frase que diz o seguinte: é preferível que tenha um exército de ovelhas liderado por um leão do que um exército de leão liderado por uma ovelha. Então o líder, ele tem que ser corajoso. Ele tem que falar assim, não, opa, aqui a responsabilidade é minha. Nós vamos, o objetivo é esse, nós temos que atingir e pronto. Ele não tem que de repente dar desculpa, achar justificativa para as coisas. Ele tem que estar determinado. Por isso que o objetivo, onde ele quer chegar é importante, porque se ele não tiver essa clareza, ele vai ficar à deriva ali e aí qualquer um que vem passa e dá um tapa nele, tira ele do foco, tira ele do objetivo. Então é interessante que ele tenha isso definido. Partindo desse princípio, o próximo passo é ter coragem. Tendo coragem, ele consegue o que ele quiser, porque o time vai estar junto com ele. E o quinto e último passo para um líder de sucesso, o líder, ele tem que dar resultado e não justificativas. Muitos líderes, muitas pessoas que às vezes almejam um cargo de liderança, só que antes mesmo que eles conquistem essa posição de liderança, eles não são bons em mais nada além de dar desculpa. Então todo líder, ele tem que saber que não é desculpa que ele tem que dar, ele tem que dar resultado, porque se ele ficar procurando ali justificativas para justificar algo que ele não fez, ele vai estar ocupando o cérebro, a cabeça dele ali para pensar em algo que poderia ter sido feito, só que ele fala, não, cara, eu tenho que pensar aqui, por que eu não fiz? Por que eu, de repente eu me acovardei, de repente eu não tive coragem, eu fui um fraco, por isso que eu não consegui. Então se ele ficar pensando nessas coisas para se justificar, para
se fazer de vítima, ele não vai conseguir entregar o resultado. Então o líder, toda pessoa que é líder tem que pensar o seguinte: não, se eu sou líder, eu vou fazer. Ah, mas tem dificuldade, vai ter problema, tá chovendo, a estrada não tá boa, vai ter um monte de adversidades. Só que ele tem que superar todas essas adversidades. E as pessoas que estão de fora e estão vendo, elas conseguem enxergar tudo isso aí. Ela consegue enxergar aquela pessoa que está, talvez, diante de dificuldades e mesmo assim ele está persistindo, e também consegue enxergar aquele líder que na primeira dificuldade ele já estaciona o carro ali, para e já não vai mais. Ele só pensa em coisas ruins. Ele não pensa que pode acontecer coisas boas, que ele pode triunfar lá na frente. Ele só pensa que não, cara, se eu for aqui vai acontecer uma tragédia, algo ruim, por isso eu tenho que parar aqui e eu vou justificar por que eu não fiz. Então todas as pessoas que às vezes almejam cargo de liderança e pensam em desculpa, ela não vai conseguir conquistar algo triunfante lá na frente, algo que de repente ela fala assim: não, eu venci. Ela não vai ter esse pensamento de vencedor. Por quê? Porque ele parou nas primeiras dificuldades. E o líder de sucesso, ele não pode pensar assim. Tem que falar assim: não, tem dificuldade, mas eu vou mesmo diante das dificuldades. E eu vou vencer. Se tiver alguma coisa que me tire do trilho ali, eu corrijo e sigo adiante, mas eu vou conseguir chegar no meu objetivo final. Então pessoas assim são pessoas determinadas. E se você é um líder, você tem que ter essa determinação. Você não pode deixar que as coisas ou as distrações, elas te tirem do foco. Então tenha foco, tenha clareza, tenha qualidade, seja humilde na sua fala, seja humilde com seus liderados, jamais pense que você sabe muito mais do que eles, por isso que você está numa posição privilegiada, mas se coloque como sendo um deles. Eles vão perceber que tem essa empatia em você e aí eles vão fazer tudo aquilo que você diz que é o correto a ser feito. E outra, além de você dizer, você pratica o que é correto a ser feito. Então todo líder, além de falar, e se ele praticar aquilo que ele fala, fica muito mais fácil para os liderados segui-lo e aí a sua empresa triunfar e conseguir um resultado magnífico, um resultado surpreendente perante seus concorrentes. Então é isso, eu espero que essas características de um líder, ela possa ajudar você no seu projeto, nos seus passos, para que você conquiste uma posição de liderança, seja na sua empresa, seja na empresa onde você trabalha, você tem talvez pessoas ali sobre a sua gestão. Então eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado, tenha clareado um pouco para você sobre quais são as coisas que você tem que fazer. E se esse vídeo ajudou, não deixe de dar o like nele aqui, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas também que você conhece, que almejam posições de liderança e que essas informações aqui podem ajudá-lo a conquistar os seus objetivos.